Aqui entre nós está o educador, filósofo, teólogo e psicanalista Rubem Alves. A gente estava conversando antes sobre o vestibular. E, de fato, é o sistema da decoreba, na sua avaliação, Rubem, que emplaca no Brasil? É o sistema da decoreba, mas a coisa lamentável é que a gente gasta tanto tempo para decorar e essa decoreba é imediatamente perdida porque tudo é esquecido. Então, quando a minha filha ia se preparando para vestibular, ela estava lá estudando cruzamento de coelho branco com coelho. Ela é arquiteta e artista, tinha que estudar cruzamento de coelho branco com coelho preto, logaritmo neperiano, causa da Guerra dos 100 Anos. Ela naquele desespero, pai, mas por que eu tenho que aprender essas coisas? Eu falei, filha, é o sistema, você tem que aprender. Mas eu te juro uma coisa, um mês depois você terá esquecido tudo. Por que os reitores não passam? Por que eu não passo? Porque nós esquecemos. Esquecemos por quê? Porque temos memória fraca? Não, porque temos memória boa. Porque a memória não é besta. A memória não carrega coisa inútil. A memória só preserva e aprende as coisas que são úteis. Então, uso dizer o seguinte, o aprendido... Presta atenção, isso aqui é um resumo. O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. O esquecimento é deixar embora aquilo que não faz sentido. E isso me levou, então, a usar uma metáfora para entender o que é a memória. Eu digo que a memória é exatamente igual a um escorredor de macarrão. O escorredor de macarrão é uma bacia cheia de furos. Para que serve o escorredor de macarrão? Você vai fazer a macarronada, põe o espaguete lá na água fervendo, amolece o espaguete. Então você não vai usar água, você quer se livrar da água. Então você pega espaguete e água e põe no escorredor de macarrão. O que acontece? O escorredor de macarrão segura o macarrão, que é o que faz sentido que você vai comer, e deixa passar, esquece a água. É assim que acontece com a gente. Na nossa memória, ela deixa passar tudo aquilo que não tem utilidade e só guarda o pouco que tem utilidade. E é isso que acontece. A quantidade de coisa esquecida é fantástica, porque a quantidade de coisas sem sentido que se tenta ensinar para as crianças é fantástica também. Então a gente precisava de ser um pouquinho mais inteligente e sempre fazer essa pergunta. Isso aqui que eu estou tendo, eu falo sempre isso para os professores. Quando você diga ao professor, quando você estiver ensinando alguma coisa para a criança, pergunte a si mesma, isso vai ser útil para a criança agora em quê? Não adianta dizer vai ser útil quando ela tiver 20 anos, porque isso não funciona. Agora, isso vai ser útil em quê? E a maioria das coisas não tem a menor utilidade. Por exemplo, vou te contar uma historinha rápida. Muitos anos atrás recebi uma carta de um menino que dizia assim, querido Rubem Alves, li o seu livro Patinho que não aprendeu a voar. Aprendi que liberdade é a gente fazer aquilo que a gente deseja muito. Eu quero ser livre. E você veja, em 3 linhas, ele resumiu a essência do meu livro. Parágrafo. Tem uma professora que é demais, ela manda a gente ler os seus livros e grifar os encontros consonantais e os dígrafos. Pergunto para você, essa palavra dígrafo serve para quê? Quando estou fazendo minhas palestras, eu pergunto para as professoras, vocês professoras de português, me digam 2 que já conversaram sobre um dígrafo. Nunca uma professora jamais conversou sobre um dígrafo, porque não tem a menor utilidade. Ela nem sabe o que é. Nem sabe, eu não sei o que é dígrafo e sou escritor. Digo a mesma coisa sobre análise sintática. Você pode imaginar um menino de periferia, no meio da pauleira, do tiroteio, do tráfico de drogas, tendo de aprender análise sintática. Próclise, mesóclise e ênclise. Próclise e ênclise. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. O que significa para esse menino? Não significa... Você fala café, você não fala café. Quer dizer, você tem que botar o acentinho. Você tem que botar o acentinho, né? Porque senão... Mas por que tem que botar o acentinho? Será que alguma pessoa lendo aquela palavra vai falar café? Não vai falar café, todo mundo sabe que é café. Então tem uma quantidade de regras que você tem de aprender
que não tem a menor... Você faz uma comparação, Rubem, que eu acho muito interessante, talvez você possa... Anatomia morta e não a vida, a fisiologia. Né? A gramática... Uma brincadeira que eu faço é o seguinte: não basta você ser professor de anatomia para ser um bom amante. O amante tem de saber coisas sobre o corpo da pessoa amada, mas não será a lição de anatomia. Você pode imaginar um amante passando a mão no corpo da amada e falando o nome dos músculos? Você não pode. Isso aí vai ser um desastre naquela noite de amor. E é isso que acontece, por exemplo, com o português. Quando nós fazemos análise sintática, nós estamos falando sobre a anatomia da língua. Mas a língua não é anatomia. Pode estudar anatomia depois que você dominar a língua. E há uma forma apenas para se aprender a língua. Sabe qual é que é? Lendo, 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 lendo. É a única maneira de você aprender a língua. Mas aí gasta-se tanto Rafael, posso completar uma ideia aqui? Quando ele fala em lendo, 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 há que está cristalizado na cabeça, infelizmente, de muitos professores, né? Fala assim, o aluno tem que criar o hábito da leitura. Por que a pessoa não gosta de ler? Hábito, hábito. Leitura não é hábito. Leitura é prazer. Hábito é cortar cabelo, cortar unha, tomar banho. Hábito é ter que levantar às 6 para trabalhar. Hábito é outra coisa. Prazer. Se houver o prazer, talvez até com esse prazer a leitura se torne hábito, o que seria desejável. Mas leitura, em princípio, não é hábito. Leitura é prazer, é conquistar a alma. Entendeu? Por isso que o Rubem tem um pensamento aqui lindo no livro dele, olha assim: eu me daria por feliz se as nossas escolas ensinassem uma única coisa: o prazer de ler. Isso é muito interessante. Prazer de ler. Porque, na verdade, não é hábito de ler. Até uma dificuldade. Aquela desculpa de que não tinha acesso aos livros. E hoje tem um excesso de informação, né, Rubem? Não, eles colocam assim: você tem que ler o Machado de Assis, o Guimarães Rosa.